Graça e paz, irmãos. Vamos voltar aqui com o nosso estudo. A saída de Israel do Egito e a saída da igreja da terra no arrebatamento. Então, na segunda parte passada, a gente leu lá em Êxodo, o paralelo lá do que aconteceu em Êxodo, antes do que as pessoas de Israel sair do Egito, e fez um paralelo com as trombetas do Apocalipse, Então, novamente, a gente vai ler lá em Êxodo, lá no capítulo 12, no verso 15. Lá fala assim, por 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis... Não, perdão, irmãos, esse aqui será a próxima... o próximo acontecimento lá. É Êxodo 10 que eu queria ler, perdão. Então, lá em Êxodo, no capítulo 10, no verso 21. Aí após a gente vai ler o capítulo 12, perdão. Então, vamos lá. Êxodo capítulo 10, no verso 21, fala assim, Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se apalpem, viu aí? Trevas que se apalpem. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Viu aí? 3 dias. Agora, a gente vai... Aí a gente vê aqui, Israel estava no Egito, então houve trevas lá. A gente vai lá em Joel, no profeta Joel, no capítulo 2, lá no verso 30, que é o que ele está falando lá? O profeta Joel está profetizando, presta atenção, o profeta falando, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Vocês lembram do vídeo passado, na parte 2 que a gente fez? Lá em Êxodo, lá quando foi transformada a água em sangue. Vocês lembram lá em Apocalipse, na terceira trombeta, que uma estrela caiu sobre a fonte das águas, E absinto, as águas tornaram-se amargas. Vocês lembram lá em Êxodo, quando caiu o saraiva de fogo? Aí o paralelo com o Apocalipse no capítulo 8, lá na primeira trombeta, que também caiu o saraiva de fogo. Aí aqui, o profeta Joel, ele também já está descrevendo essas coisas. E mostrarei prodígios no céu. Da onde é que vai vir a saraiva de fogo? Do céu. Aí ele fala, e na terra, Porque também na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Aí presta atenção agora em Joel, no capítulo 2, no verso 31, O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Viu aí? Antes de vir o dia do Senhor. Aí você pode pensar assim na sua mente. Você pode, porque alguns ensinadores ensinam isso. Você pode pensar assim, não, o grande dia terrível do Senhor é o dia do arrebatamento. Não é. Não é o dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento vai acontecer no grande terrível dia do Senhor. E quando é o grande terrível dia do Senhor? De Adão para cá, o sétimo dia, que representa o 7º milênio. E da cruz de Cristo para cá, o 3º dia, que representa o 3º milênio. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Por quê? Porque esse dia, nos primeiros 7 anos, entendeu? Que é a última semana do profeta Daniel. Eu não vou entrar nesse aqui nas 70 semanas, porque isso aqui não é o foco desse estudo. Mas no 3º dia, por exemplo, na hora que chegar esse dia do Senhor, já aconteceu algumas pragas na terra. Aí na hora que chegar esse dia do Senhor, aí tipo assim, entra o 3º milênio, de Jesus para cá e de Adão para cá, o 7º milênio. Aí, por exemplo, quando der a meia-noite, entra esse dia, entendeu? Do Senhor. Por exemplo, tem vários textos na Bíblia, se você for ler,
entendeu? Que fala desse dia do Senhor. Se você colocar aí na sua Bíblia o dia do Senhor, você vai ver aí várias passagens na Bíblia desse dia do Senhor. E tipo assim, esse dia ele fala sabe, de várias coisas. Então ele não está falando do dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento da igreja, ele vai acontecer no dia do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus é o primogênito dos mortos. Ele já ressuscitou e está vivo e reina para sempre. Aí os mortos que morreu, entendeu? Em Jesus, crendo em Jesus, eles vão, como Jesus ressuscitou no terceiro dia, eles vão ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, na sua carta, na segunda carta, no capítulo 3, no verso 8, fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Moisés também fala isso no Salmos 90, no capítulo 90, no verso 4. Ele fala que 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. Então Deus, ele trabalha dessa forma. Entendeu? Aí, por exemplo, Amós no capítulo 5, no verso 18, fala assim, ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que quereis este dia do Senhor? Ele é treva e não luz. Joel no capítulo 1, no verso 15, fala, ai do dia, pois o dia do Senhor está perto e vem como assolação da parte do Todo-Poderoso. Você entendeu? Então quer dizer, várias passagens, vários profetas vai falar do dia do Senhor. Por exemplo, Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 18, fala assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade, né? O dia do Senhor. Por exemplo, Sanfonias no capítulo 2, no verso 2, fala, antes que decrete e produza efeito, e o dia passe, como pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então quer dizer, esse dia do Senhor, ele é o sétimo milênio, ele é também o terceiro milênio, né? Porque de Adão para cá ele é o sétimo milênio, da cruz para cá, de Jesus para cá, do segundo Adão, ele é o terceiro milênio. Então a gente vê que nessa passagem aí das trevas, 3 dias de escuridão, de densas trevas. Agora, para você ver aqui, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 18, você vai lá no verso 18 em Hebreus 12, fala assim, pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Viu aí? Não tem chegado. Aí se você vê, aí no verso 19 de Hebreus 2, fala assim, e ao sonido da trombeta, ou seja, quando acontecer essas coisas que está falando, depois do fogo, né, depois do monte aceso, é a terra. Porque lá em Hebreus aqui, por que é a terra? Ele fala assim, aqui ele fala que o monte, ele está falando do Monte Sinai. Sabe por quê? Porque em Hebreus 12, se você for no verso 22, fala assim, mas tem chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos escrito nos céus, e a Deus o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoado. Então, ele está falando aí, esse monte aí, ele está falando lá foi o Monte Sinai. Então, mas como tem a representação, hoje simboliza todo o planeta Terra. Aí se você ainda for no capítulo 2 do profeta Ageu, lá no verso 6, você vai ver lá, ele fala assim, no verso 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, eu abalarei os céus e a terra e o mar e a terra seca. Viu aí? Aí ele fala ainda, eu abalarei, no verso 7, abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí no verso 9 fala, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa paz é quando o seu corpo ser transformado no dia do Senhor.
entendeu? No terceiro dia. Então quer dizer, e a última casa aí, por exemplo, você hoje, você ainda tem um corpo pecaminoso. O pecado habita em você, habita em nós, mas também existe o Espírito Santo. Paulo falou, o Espírito, ele luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Então nós, nos corpo corruptível, entendeu? Mas mesmo assim, existe a graça de Deus em nós, né? Depois que a gente deixa o pecado, santifica o nosso corpo, mente, coração, entendeu? Espírito e alma, o Espírito de Deus vem morar em nós. Aí o que acontece? Na hora do arrebatamento que tiver corpo transformado, a glória da última casa. Tem um hino que fala glória da segunda casa, mas a palavra aqui está dizendo glória da última, porque vai ser a última casa, meu irmão. Você nunca mais vai morrer depois que você tiver corpo transformado. E mesmo assim, você está servindo a Jesus hoje, entendeu? Você está na comunhão, você morreu agora. Ah, aconteceu, caiu fogo, você morreu. Entendeu? Tipo assim, sua alma e seu espírito vai ser direto para Cristo. E antes do arrebatamento, o seu corpo vai ser ressuscitado primeiro do que a igreja que vai ser arrebatada viva. Ou você vai lá no Salmo 116, no verso 15, que está dizendo assim, que preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos. Entendeu? Então, se você tem o Espírito Santo, você está em comunhão com Deus, a morte sua é beleza para Deus, é coisa boa para Deus, porque cristão não morre. Entendeu? Tem muita gente que tem medo da morte. Paulo pediu a morte. Ele fala, para mim o morrer é Cristo, o viver o morrer é Cristo e o viver. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, porque Paulo, o reino dele não era deste mundo. João 17, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus fala, ora, ele fala assim, eu não oro só por este, mas oro por aqueles que vão crer na sua palavra. Você crê na palavra de Deus? Então é você. Aí ele fala assim, para que eles sejam um, como tu é em mim, para que eu também seja neles, para que seja um em unidade, a pessoa e Deus. Então quando tiver corpo transformado. Mas se, por exemplo, se a pessoa hoje está em Cristo e morreu, ela é mais bem-aventurada do que eu ficou vivo. Aí não quer morrer. É porque você ainda, sua mente e o seu coração não está ligado no reino de Deus. Paulo fala assim, se você já nasceu, morreu com Cristo e ressuscitou, se você busque as coisas que são de cima, você não é mais desse mundo. Eu não sou desse mundo, eu sei que eu não sou. Por quê? Porque eu aborreço ele, as coisas daqui que vê, e cada dia que vai passar, vai piorar. Até passar os 7 anos, depois do arrebatamento da igreja, quem vai ser arrebatado? Não sei. O meu foco é esse. E o seu foco também deve ser esse. A gente não sabe quem vai e quem vai ficar. Você só tem que santificar. Você tem que amar o próximo, desejar Jesus, amar ele mais do que a sua vida e amar também a vinda dele. Porque ele é um noivo desejado. O desejado das nações é ele. Então a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Entendeu? E logo após seu arrebatamento, entra os 7 anos. Aí depois dos 7 anos, vai ter 3 anos e meio de tribulação. E nesses 3 anos e meio de tribulação, quem ficou para trás e quem vinha a Cristo vai se converter, realmente uma conversão genuína, aí ele vai ter salvação. Aí agora o corpo vai morrer, decapitado, de fome, de sede ou de calor. Está escrito no Apocalipse 3, no Apocalipse 7, entendeu? No verso 9, no verso 16 também para frente. Está tudo lá escrito. Aí depois que passa esses 3 anos e meio, que o anticristo matar todo mundo, aí entendeu? Aí tem mais 3 anos e meio, que é a ira, é as taças de Deus que vai ser jogada na terra para purificar a terra. Aí depois dos 7 anos, Jesus vem, entendeu? Ele vai limpar toda a terra e a terra vai continuar de novo. Eu já fiz um estudo sobre isso aí, tá aí no meu canal aí, chama os 144 mil, né? As duas testemunhas, 144 mil. Né? Eu ouvi um estudo de um irmão sobre os 144 mil, achei uma coisa muito interessante, né? Estudei, mas eu ainda estou com um pouco de dúvida para me poder consertar esse estudo, né? Que ele fala que os 144 mil é a igreja que vai ser arrebatada. Tem uns textos que foca nisso, que tem uma base bíblica bem forte, mas tem uma outra parte também da igreja de Filadélfia, porque o nome da cidade está escrito na igreja de Filadélfia, que é a igreja que vai ser arrebatada. Então eu fiquei em dúvida, eu deixei quieto por enquanto, entendeu? Mas isso aí também não impede de você santificar a sua vida. Porque uma coisa eu sei, todo homem vai errar. O homem que não errou foi Jesus Cristo. O que você tem que fazer é focar. Focar no arrebatamento. E foque também nos sinais que ele falou. Sabe por quê? Lucas 21, ele falou, quando essas coisas acontecer, erguei a vossa cabeça, porque a vosso arrebatamento, ou seja, a vossa redenção e arrebatamento está próxima, ou seja, vai ter alguma coisa antes do arrebatamento, amém? Então eu peço que o Senhor te abençoe a sua família, né, em nome de Jesus, e que possamos viver, orando, esperar o Senhor, orando um pelos outros, né, e esperando
o nosso Jesus amado. Amém? Então, essa aqui é a terceira parte do vídeo, do estudo. Eu vou gravar a quarta parte e talvez a quinta também. Em nome de Jesus. A paz.